Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Mãe Podcast, nessa segunda temporada, muito especial. A gente está fazendo um especial de verão para você, né, Nath? É isso mesmo, estamos muito felizes, mais uma temporada por aqui. E olha só, eu quero agradecer, eu e a Belzinha, muito vocês que estão com a gente nesse Ô Mãe Podcast. Tivemos aqui 6 meses, muitas visualizações, muitas mesmo. Sim. E não seria possível se não tivesse vocês aqui acompanhando a gente. Então, muito obrigada, continuem com a gente, que essa temporada está imperdível. Tem uma mulherada incrível, com histórias maravilhosas e temas que a gente ainda não abordou aqui no Ô Mãe Podcast. Então, a gente está muito empolgada para apresentar para vocês. Mas hoje, né? Gente, é isso aí. Então, já que ela já falou bastante, aqui, eu vou começar aqui. Começa apresentando a nossa Porque a gente convidada. tem que falar da nossa convidada. Vamos lá, amiga. Ela é arquiteta, designer de interiores, especializada em residências de alto padrão, casada, mãe de pet e descobriu na comunicação, né? Quando ela abriu um canal, gente, ela descobriu um novo mundo para ela. Bem-vinda, Raquel Saraiva. Aê! Seja bem-vinda! Obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Espero poder contribuir com vocês de alguma forma. Nós que estamos muito felizes. É um tema que a gente gosta bastante, Sim. Viu, de falar. Porque arquitetura, design de interiores, essa casa que inspira muito isso, né? Esse espaço aqui especial. Mas olha só, você é caiçara, né? Mora aqui no litoral, é isso? Já nasceu aqui também? Eu nasci em Santos, Tá. que é mais ou menos 1 hora daqui, mas eu moro aqui em Bertioga desde os meus 8 anos de idade. Então, minha vida toda foi aqui na Riviera. Estudei aqui no colégio Metodista. Minha vida toda é aqui. Que delícia, gente, morar na praia é sensacional. Eu queria morar na praia, Eu não confesso. queria não, gente. Não. Eu queria só vir 3 vezes De por vez em semana. Porque eu sou muito urbanoide. É muito. verdade. A Bel gosta da cidade. Eu gosto de movimento, sabe? Assim. Aqui é mais tranquilo mesmo. Aqui é outro ritmo. É outro ritmo. Na verdade, a gente vive... O tempo passa diferente aqui do que em São Paulo mesmo. Você sente isso mesmo? Sinto, É? sim. Apesar que eu sei que você trabalha pra caramba, né? Sim, mas mesmo assim, é outro ritmo. Tudo, no geral, assim. Tem uma calmaria Mais diferente. tranquilo. Só da gente não pegar trânsito pra chegar nos lugares já muda tudo, né? Você já ganha algumas horas por dia. Então, Mais qualidade de vida. Mais qualidade. mais qualidade, com certeza. Você estava contando pra gente, né? Nós no podcast a gente sempre fala do maternar, né? Que o maternar vai muito além de você gerar um filho. E maternária, de repente, é você estar cuidando do seu pet, é você cuidar da sua mãe, é esse cuidado, né? E você contou pra gente uma história que tem a ver do seu maternar, né? Com a sua entrada na menopausa precoce. Se a gente queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Sim. Mais ou menos 3, 4 anos atrás, eu tive um diagnóstico, fiz alguns exames e descobri que estava com a menopausa precoce. E aí o médico falou uma coisa muito interessante pra mim, que me marcou e que mudou a minha visão do que eu tava passando, né? Porque realmente, muito jovem, né? Eu tava com 33 anos e ninguém com 33 anos espera passar por uma situação dessas, né? E eu tava realmente assim, eu fiquei com ansiedade, desenvolvi ansiedade na época, fiquei muito triste, a sensação é de que você é menos mulher, que você é menos capaz, né? Sendo que, na verdade, é uma bobagem isso. Hoje em dia, a gente tem tecnologia a nosso favor, né? Pra resolver essas coisas. E aí, o médico falou pra mim. Ele falou, primeiro que, assim, tem diversas formas de... O que ele disse foi o seguinte. Se você quiser agora, né? No próximo 1 ano, 2 anos... Tá tranquilo, dá pra gente fazer isso acontecer. E aí, eu não era uma prioridade pra mim no momento. Eu tava num relacionamento recente. Tinha acabado de conhecer meu marido. Eu falei, não, peraí, acho que agora não é o momento. Ele falou, então... Pensa o seguinte, que maternar, que é exatamente o que você estava falando, não é só você ter um filho humano. Você pode ter um pet, que você pode ser mãe dele, você vai dedicar, porque o maternar ele é mais do que gerar um ser, né? Gerar uma criança do nosso corpo. O maternar é isso que você falou, é amor, carinho. Então você pode ter um cachorrinho, um gatinho que você ama, você pode cuidar de algum familiar, você pode adotar uma criança, você pode, enfim, usar das tecnologias, fazer uma inseminação, e isso mudou a minha forma de enxergar o que eu estava passando. Além da tecnologia de tratamentos, hoje em dia que a gente tem muita coisa disponível para cuidar da nossa saúde, né? Para poder preservar a nossa saúde feminina. Então, é isso.
E quando você fala desses sintomas, você sentia o quê? Por exemplo, as mesmas coisas que quando a gente está um pouquinho, né, mais de idade, calor excessivo, irritabilidade, era esses sintomas? Exatamente. Eu tive todos os sintomas que você imaginar. E aí eu fui em alguns médicos que não resolviam a questão, não me ajudavam a resolver, até que eu encontrei um bom médico, até estava falando com a Bel sobre isso. Encontrei um bom médico que conseguiu me orientar o que eu precisava fazer para ter uma qualidade de vida, para ficar, né, reduzir os sintomas e tal. Eu senti tudo que você imaginar. De calor, de estresse, de confusão mental, né, enfim. E a gente não imagina, porque você fala, eu tenho 33 anos, né, você era nova. Sim. E aí você pensa que pode ser, eu tô muito cansada, ou tô estressada, ou meu trabalho, e nem procura, de repente, um médico, né? Sim. Então é muito importante que qualquer sintoma que a gente sente que tá excessivo, né, a gente procure um profissional. Sim. E você fez a reposição hormonal, tudo certinho, faz reposição. Sim, desde que eu encontrei esse médico que me deu um apoio de verdade, comecei a fazer reposição, assim, 15 dias, tudo mudou. Olha só. E assim, o que eu não consegui mudar foi a questão do peso ainda. Eu ganhei 20 quilos. Então ainda não consegui mudar essa questão, mas esse ano, Deus quiser, vai. Mas, Raquel, fala uma coisa. Hoje em dia, a gente tem pesquisas que falam, inclusive, né, que as mulheres estão entrando cada vez mais cedo na menopausa. Então, estão entrando com 35 anos, às vezes até antes, né? O médico, ele diagnosticou alguma coisa, algum ponto que foi, assim, crucial para você ter entrado? Sim, emocional, fator emocional, estresse. Estava passando por um período que estava tendo que lidar com algumas situações aí na vida de estresse muito alto, e isso daí desencadeou realmente. E até... quando eu passei por essa situação, eu entrei em alguns fóruns, né, de mulheres que estavam passando ou já passaram pela mesma situação. Tinham mulheres com 20 e poucos anos que já passaram por essa situação, e a maioria compartilha que teve questões emocionais exatamente no mesmo período. Olha só. Então, realmente é algo que um alerta, um alerta, exatamente. É um alerta porque, assim, o estilo de vida hoje, né, que a gente tem levado, está favorecendo esses tipos de sintomas, né? Sim, a pessoa entrar na menopausa tão cedo. Sim. E você até falou que isso meio te preocupou, né? Porque você falou, não é o meu momento ainda, né? Sim. E foi difícil lidar. Como que você lidou com terapia? Super difícil, sim. Eu comecei a fazer, né? Quando eu percebi que eu estava desenvolvendo uma ansiedade, eu comecei a fazer terapia. E aí comecei a lidar um pouco melhor com a situação. Porque realmente é triste, né? Pra mulher, assim, jovem, né? Porque 33 anos é uma mulher jovem ainda. Passar por isso, mas é algo que já tá, assim, hoje na minha cabeça mais tranquilo. Eu sei que eu tenho essa escolha, que eu tenho esse poder de escolher. Sim. E é isso. É isso. Não, acho muito importante a gente trazer esse assunto. E até obrigada por você compartilhar isso com a gente, que eu sei que provavelmente isso foi uma dor para você num determinado momento. E a gente, com certeza, tem muitas mulheres que assistem e que têm também, enfim, esse problema. E não tem um médico, por exemplo, que coloca essa visão. Porque eu acho que é sobre isso. Sim. É o maternar do seu pet, do seu marido, de repente, uma adoção também, que tem tanta criança também, né, precisando de amor e carinho. Eu acho que é sobre isso. Acho que é sobre o amor mesmo que a gente traz, né? Não só para gerar o filho. Então, é importante a gente trazer e esse outro lado, né? Que é importante informação, né? Eu acho que falta muita informação hoje em dia. Né? Precisa se falar mais sobre isso. Falar mais sobre o tema, mais sobre o assunto. Porque a pessoa às vezes tem 20 anos, 30 anos e fala, tá muito longe da minha realidade. E não tá, né? Sim. E também mulheres que já passaram, mulheres com 60 anos que já passaram, mas que ficaram com todos os sintomas da menopausa, já estão há 10, 15 anos passando por isso ainda e não foram fazer um tratamento para ter uma qualidade de vida, né? Sim. Porque se eu passei por isso 3 meses e quase fiquei doida, imagina você ficar 15 anos assim, gente. Pois é. Né? E fica muito aquele preconceito também, né, de saber em relação à reposição hormonal. A Bel tem trabalhado bastante isso no Menopausando também, né, que é o novo canal dela. Inclusive sigam aí no Instagram o Menopausando. Porque é realmente trazer mesmo informações. As pessoas ainda acham que a terapia hormonal vai dar câncer. Assim, pode dar, sim, é uma chance. Como, né, várias doenças a gente tem chance de ter.
Mas aí você pode investigar, você pode fazer um teste genético, tem várias coisas que eu acho que a mulher pode ir atrás. Ela só precisa se informar, né? E também tem uma coisa, gente, autoconhecimento, né? Você tem que olhar para você, olhar para o seu corpo. Então, é engraçado até você falar sobre isso, porque isso que aconteceu, nada acontece por acaso, né? Deus é que movimenta todas as coisas na nossa vida. Então, às vezes tem situações que são ruins, mas que na verdade abrem os seus olhos para outras coisas. Então eu com isso que aconteceu, eu comecei a perceber coisas que eu não percebia sobre mim, sobre o meu momento de vida, sobre o trabalho. Então eu me tornei até uma pessoa melhor. Depois que aconteceu tudo isso, eu me tornei uma pessoa melhor para mim e para as outras pessoas que convivem comigo também. Legal, passa a se enxergar, né, com outro olhar também, exatamente. Se cuidar mais também, que é importante. Não, muito legal, é muito importante. Mas agora a gente quer entrar um pouco na sua profissão, né? Na sua área. Como nasceu no seu coraçãozinho a arquitetura e o design de interiores? Você foi uma criança que gostava de brincar, enfim, colocava as coisinhas, organizava? Conta pra gente um pouquinho. Então, outro dia eu ouvi da minha irmã uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, né? Ela me contou que quando a gente era pequena, ela é mais nova que eu. A gente tinha Barbie lá e tinha os móveizinhos da casa da Barbie e tal. E aí eu ficava horas montando a casa da Barbie. E aí ela falou que na verdade não é que eu ficava montando, eu ficava gerenciando ela montando, porque eu gosto de gerenciar. não, pode ser por essa fazia um pouquinho pra cá. Eu ficava gerenciando a montagem. E aí, na hora que chegava naquele ponto que eu falava, agora ficou bom, eu queria parar de brincar. E ela, que era o ápice da brincadeira, que era começar a brincar de boneca, eu não queria mais brincar de boneca, eu só queria montar a casa da Barbie. Então, acho que é uma coisa que já vem de muito tempo. Eu também sempre gostei de desenhar, assim, no colégio. Eu gostava muito de educação artística. Sempre tive facilidade com desenho e tal. Habilidades, assim, que algumas vêm da minha mãe, que minha mãe é muito habilidosa. Ela é artesã. E do meu pai, que é engenheiro, que quando eu falei pra ele que eu ia fazer arquitetura, na hora ele falou, é isso. É isso, orgulho então... da família. Ele queria muito, né, ter um filho engenheiro, arquiteto, e aí deu certo. E foi isso, acho que... já tinha alguma coisa dentro de mim, sabe? E eu sou bastante realizada com a profissão hoje, assim, bastante feliz. Desde sempre você foi nessa área? Você estudou de novinha, assim, faculdade? Eu acho que eu decidi quando eu tinha uns 15 anos, assim, fazer faculdade de arquitetura, já logo fui pra faculdade, e aí logo que me formei, já montei a empresa, já montei o escritório. Então é aquelas histórias dos sonhos mesmo. Eu já gostei quando eu era pequena, já levava jeito pra isso, não teve umas mudanças de profissão. Não teve dúvida nenhuma. Teve dúvida. Que legal. Conta um pouquinho, assim, quais são os desafios de empreender nessa área? Eu acho que a maior dificuldade aí eu vou dizer, no meu caso, né? Cada profissional tem uma dificuldade diferente, mas no meu caso, com 15 anos de empresa, eu diria que tratar com fornecedores. As tratativas, o andamento da obra em si, depende muito de terceiros. O arquiteto, ele é o profissional que orquestra essa coisa toda. Mas se um fornecedor acabar não fazendo, não cumprindo com o combinado, não entregando um resultado legal, isso daí acaba atrapalhando toda aquela dinâmica da obra, né? Tipo um ecossistema. Então, se alguma coisa sai do lugar, tudo acaba se desencaixando. Então, acho que é uma parte assim mais complexa, assim, da gente conseguir orquestrar isso daí de uma forma que no final que a gente consiga entregar um resultado bacana, o melhor resultado para o cliente possível. Não, legal. Eu acho que quando não depende só da gente, então eu acho que essa dificuldade, porque realmente depende de terceiros, e aí é aquilo, passa por você. Se está orquestrando aquilo, não deu certo, muitas vezes fica muito na mão do arquiteto ali, da pessoa que está fazendo a gestão de tudo, né? Sim. E assim, na parte das suas estratégias, por exemplo, com as famílias, você gosta bastante de conversar com aquela família, entender toda a atmosfera, a essência da família, para você trazer as suas referências. Você gosta de usar os elementos um pouco da família mesmo? Tem histórias, por exemplo? Como que é que você trabalha? A gente sempre procura trazer toda a família para uma conversa inicial, todas as pessoas que vão tomar decisões, né, que precisam colocar alguma opinião ali. Então a gente faz uma reunião que a gente chama de briefing, que é para falar de tudo que o cliente quer, o que não quer, o que gosta, o que não gosta nessa primeira reunião.
E aí acaba que a gente consegue imprimir o que o cliente quer para o projeto, né? Fica um projeto mais assertivo, porque a gente ouve muito, a gente presta muita atenção no que o cliente fala pra gente. Tenta captar aquela essência ali, a ideia. Uma coisa que eu gosto de falar, assim, que a gente sempre faz também, é que a gente não imprime o estilo que a gente gosta. Então, assim, eu, Raquel, tenho um estilo próprio, tenho uma coisa que eu gosto, isso eu coloco nos meus imóveis, não nos imóveis dos clientes. Então, a gente procura entender qual é o estilo que o cliente quer. Então, tem clientes que gostam de coisas mais contemporâneas, mais modernas, uma iluminação mais direta. Tem clientes que gostam de coisas mais neutras, mais aconchegantes. E a gente imprime isso no projeto. Se você olhar nossos projetos, você vai ver que tem diversos estilos. Cada projeto tem um estilo diferente, porque o projeto é a cara do cliente. Claro que tem um toque de bom gosto nosso, tem algumas questões na arquitetura, principalmente, que são bastante autorais, nossa. Então, quando você olha, você reconhece esse trabalho da Módulo. Mas a gente sempre tenta fazer a coisa assim mais possível com o gosto do cliente. E essa coisa que você comentou de colocar objetos que o cliente já tem. Isso eu adoro. Quando o cliente fala assim, Raquel, eu tenho um quadro, eu tenho uma peça de viagem, eu sempre peço para me mostrar as fotos, me mandar fotos e medidas, porque daí a gente vai encaixando isso no projeto. E isso é que dá aquela conexão perfeita do cliente com a casa dele nova, porque já tem história dele ali. Sim. Já tem história dele, já tem história da família, já tem lembranças de viagens, coisas que, né? Então, a gente chama de objetos afetivos, né? A gente tem clientes que são colecionadores de obras de arte também, então a gente procura colocar em lugares estratégicos as obras de arte que eles têm. Isso faz toda a diferença e eu vejo que os clientes que fazem isso, que têm esses objetos, essas coisas, eles ficam mais felizes, mais realizados quando chegam, assim, né? Quando a gente vai entregar a obra, assim, sabe? Abrir a porta, em casa, assim, já. Exatamente. E nessas reuniões, geralmente as famílias chamam, assim, os filhos para fazer parte? Depende, tem famílias que chamam e tem famílias que não chamam. Não é uma regra, assim. Mas a gente fica mais tranquilo quando vem a família toda, porque a gente sabe o que a família toda quer. E aí o projeto fica mais assertivo, né? Então você vai fazer um quarto infantil, um quarto de adolescente. Tipo, qual que é o tema que ele gosta, né? Quais são as cores que ele gosta, que ele não gosta? E aí a tendência é a pessoa também, gostar às mais. vezes, né, o pai e mãe acham que o menino gosta de verde e o menino não gosta de verde. O menino gosta de roxo. Acontece, Então, pode acontecer. tem isso também, né? Porque a criança, ela vai mudando muito rápido também. Sim. Né? E assim, eu vejo que, por exemplo, os quartos que eu fazia para minha filha iam mudando conforme a idade. Sim. Aí ela falou, não quero mais esse toque de princesa, eu não quero mais rosa, eu não quero mais isso. Né? E então, muda do dia pra noite, né? Eu não sou mãe, mas eu imagino que seja assim, tipo, não gosto mais de amarelo, agora eu quero tudo cinza. Sim. Por isso que é importante, né, trazer eles. Criança, mesmo. sim. E é natural, né? É natural, da criança, do adolescente, né? Sim. Tá mudando. E quando você pega uma casa, por exemplo, uma casa que ela vai entrar no mercado para venda, então a casa tá vazia e vocês vão, enfim, decorar, fazer tudo, você procura trazer referências mais minimalistas, cores mais neutras para a pessoa, de repente, eu penso que se eu entrasse numa casa que tivesse, sei lá, muito verde, por exemplo, meu marido é, sei lá, São Paulino, ele não vai gostar. Então, você trabalha também com isso, assim? Sim, com certeza. A gente constrói muito para investidores aqui na Riviera. Metade, mais ou menos 50% dos nossos clientes são investidores. E a gente faz tanto a arquitetura quanto a parte de interiores voltada para um público em geral. Né? A gente não foca em um estilo específico, a gente deixa uma coisa mais clean. Procuro trabalhar sempre com tons médios para mais claro, porque tem uma quantidade maior de pessoas que gostam de tons mais claros do que pessoas que gostam de tons mais escuros. E sempre tem essa preocupação, porque tem que agradar, não é uma família específica, tem que agradar a maioria. Então a gente procura fazer uma coisa mais aberta, assim, sabe? Ah, legal. E fala uma coisa pra gente, assim, né? Que a gente adora saber histórias diferentes, né? Já aconteceu algum caso inusitado, alguma história engraçada? Não precisa contar nome. De algum cliente, assim, que você chegou para entregar e, sei lá, o marido e a mulher se separaram, deu algum barraco, alguma coisa engraçada? Ou um BO muito grande para você?
Nossa, agora eu vou ter que pensar. Deixa essa pro final, então. Vou pensar. Porque a gente adora saber essas coisinhas, as histórias. Né, essas histórias. Eu tenho uma outra pergunta também no meio de tudo isso. Você mora na praia, então acredito eu que deve ter algumas casas que a pessoa, por exemplo, eu moro em São Paulo, não aguento mais aquele ar de São Paulo, agora eu quero um clima bem praiano. Vocês fazem também umas casas assim? Isso é o que mais acontece. Assim, a Riviera como um todo, ela tem um estilo que a gente brinca que é um estilo mais Alphaville, né? Que são as casas mais modernas, com uma fachada mais moderna mesmo, né? Não com cara de casa de praia, como aquelas casas de praia de Paraty, de Ubatuba, que são um estilo bem praiano, meio bangalô, bem marcado, assim. Exatamente. Mas a gente tem vários clientes, assim, que procuram e falam, Raquel, não quero um estilo muito moderno, só quero iluminação indireta, eu quero bastante madeira, eu quero tons claros, eu quero me sentir na praia. E aí... é o estilo que eu mais gosto, então fica mais fácil de criar. Sim. A gente entregou ano passado, inclusive, a Home House, que ela era inspirada na praia do Espelho, em Trancoso. Então, toda a casa foi pensada para isso. Ficou bem bonita, a cliente ficou muito feliz. Materiais naturais. Que bacana. E tem bastante gente querendo morar pra cá? Tem bastante gente procurando o litoral, querendo sair da cidade grande? Principalmente pós-pandemia aconteceu muito isso, né? Veio muita gente pra cá. Teve pessoas que voltaram, pessoas que estavam com crianças pequenas, em fase de colégio ainda. Como aqui ainda não tem muita estrutura de colégio, muita gente voltou. Assim, colégios, eu digo, colégios mais... Colégio bilíngue e tal, aqui ainda não tem. Então, muita gente acabou voltando, mas quem podia ficar, não tinha motivo para voltar para São Paulo, ficou. Super aumentou a população aqui. Né? Tanto na Riviera quanto no centro de Bertioga, assim, aumentou bastante. Mudou o conceito, assim, de... Não só de moradia, mas mudou o conceito de designer depois da pandemia? Mudou bastante o conceito. As pessoas estão procurando muito mais conforto do que estética. Também tem aquela pegada de estética, porque todo mundo que procura um profissional, um arquiteto, quer fazer alguma coisa bonita, né? Mas as pessoas estão se preocupando mais com conforto do que com estética. Então, ao invés de se preocupar com uma fachada muito bonita, as pessoas começaram a se preocupar mais com interiores mais bonito. Então, a gente teve mais procura de projetos de interiores. Muita gente saiu de apartamento e quis um lugar maior, né? Porque passou a ficar mais em casa. Naquele período, todo mundo ficava em casa, né? Trabalhava em casa e tudo mais. Então, até o design das peças, assim, para quem acompanha tendências e tal, a gente acompanha bastante, foram peças que passaram a fazer designs mais orgânicos, móveis mais orgânicos, mais confortáveis do que antes. Mudou bastante. Olha só. Porque realmente o orgânico, né? Eu acho lindo as peças, inclusive aqueles sofás que tem aqueles desenhos assim, é sensacional, né? Sim. Traz um conforto. Uma sensação de aconchego. De aconchego. E a questão, por exemplo, de home office? O pessoal busca muito uma casa que tenha um escritório, espaço ali para trabalhar. Sim, esse era um item que não era pedido nos projetos. Como a gente faz muita arquitetura, então a gente faz toda a conformação das casas, quantos quartos vai ter, enfim. E aí os clientes, eles não pediam home office pra gente antes da pandemia. Depois da pandemia, assim, 90% passou a pedir um espaço de home office. E a gente sempre tenta reservar um local separado para que a pessoa tenha privacidade, para que não esteja no mesmo lugar do dia a dia, né? Então, se a gente tem condições, a gente sabe que tem pessoas que não conseguem ter um ambiente separado, né? Precisa trabalhar no quarto ou precisa trabalhar na sala. Mas sempre que a gente consegue reservar um espaço bem iluminado, um espaço bem ventilado e isolado do resto da casa para que o cérebro da pessoa entenda, estou trabalhando. E quando sair ali e fechar a portinha, não estou mais trabalhando, agora estou em casa. Isso faz toda a diferença para a qualidade de vida. Porque senão você tem a sensação de que você está o tempo todo trabalhando. Né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem bastante e que realmente os clientes têm pedido. E fala uma coisa pra gente, como que está o mercado hoje para quem quer começar a empreender nessa área de arquitetura e designer?
Tá ótimo, assim, a gente tem já uma bagagem, né, a gente já tá há 15 anos no mercado, então, naturalmente, a gente já tem uma clientela e clientes que indicam para outros clientes, né, começar nem sempre é tão fácil quanto aquele start ali, aquele start é um pouquinho mais difícil, mas com força de vontade a gente consegue. Mas o mercado tá bom, assim, principalmente no período pós-pandemia também, a gente teve um boom imobiliário absurdo aqui na Riviera. A Kátia pode falar um pouquinho a respeito disso, se você perguntar, assim, foi um pico de vendas muito alto, assim, histórico, de muita gente procurando comprar aqui, muita gente, como eu falei, saindo de apartamento e vindo para casa, trocando para imóveis maiores, mais novos, mais confortáveis. E tem muita gente construindo no geral. E aí, assim, teve aquele boom, né, aquele pico e depois estabilizou, mas estabilizou ainda com bastante procura. E não só aqui, a gente também faz projetos pelo Brasil todo, então a gente tem em outros lugares aí clientes também procurando. É uma profissão bacana, assim, que se você trabalhar direito, você consegue ser bem remunerado. Vale a pena. E o que você, né, até de dicas para quem de repente quer empreender nessa área, o que você acha importante? Que a gente sabe que não é só a teoria, né, aprender ali na faculdade, tem vários outros fatores que importam também nisso. O que você acha que é muito importante? Sim, sim. A base técnica, ela é sempre muito importante porque você tem que saber o que pode e o que não pode fazer, né? O que é certo, o que é errado. Então, isso daí na faculdade a gente tem uma boa base, né? Todas as faculdades dão uma boa base de técnica, de projeto, enfim. Ou quem faz o curso de design de interiores também tem uma boa base. Mas eu considero que o mais importante é desenvolver inteligência emocional. E eu sempre falo isso, em todos os lugares que eu vou, com as pessoas mais jovens que eu converso. Teve um outro podcast que eu fui que eu também falei sobre isso. Me perguntaram e eu falei exatamente isso. Falei, desenvolvam inteligência emocional, porque é muito mais relacionamento, é muito mais você aprender a escuta ativa, né? Porque você realmente ouvir o que a pessoa está falando, você tem que estar realmente aberto, prestar atenção. Quanto mais você compreender o seu cliente, melhor vai ser o seu resultado e mais você vai crescer como profissional. E também lidar com as situações do dia a dia, porque quem é que, toda vez que eu falo obra dá problema, todo mundo dá risada, porque realmente, qual é a obra que não dá problema? Então, se você não tiver uma inteligência emocional, se você não estiver preparado para lidar com essas situações, realmente é muito desgastante. Então, é isso que eu oriento para todo mundo. Você estava falando de comunicação, né? Você Sim. falou que você se descobriu na comunicação, né? Sim. E é realmente importante essa coisa de você saber ouvir e você saber interpretar também o outro, né? Porque você não adianta só ouvir, você tem que saber o que ele realmente quer dizer. E você tinha um canal até, ou você tem ainda? Como que é isso? Eu tenho um canal ainda, eu tô uns meses já sem alimentar e tô tentando retomar ele agora. Estou conseguindo retomá-lo. Isso. E eu me encontrei muito nessa área da comunicação, assim, foi algo que eu gostei muito de fazer. O legal desse canal, que é o que eu até estava falando para vocês, é que além da gente falar de arquitetura, também é um canal onde a gente ensina coisas. Então tem vídeos lá que eu considero que são joias. Por exemplo, um vídeo que a gente fez falando de pedras, no geral, de marmoraria. Um vídeo de coisas que não se aprende muitas vezes na faculdade, mas que lá tem um compilado, assim, de tudo a respeito. Então é um vídeo de arquitetura no qual a gente mostra, é um canal de arquitetura no qual a gente mostra o nosso trabalho e a gente ensina também. E eu também aproveito para colocar um pouquinho de viagem, porque uma parte das minhas viagens são voltadas para trabalho, por exemplo, quando a gente vai para Milão para fazer pesquisa e tal. Então eu gosto de trazer isso, porque a gente sabe que nem todo mundo pode ir, mas se eu trouxer um pouquinho do que eu aprendi lá, Sim. já vai ajudar muita gente. E também quando eu viajo, eu sempre tento escolher hotéis legais e tal, para poder fazer vídeo e trazer um pouquinho dessas novidades pro pessoal que acompanha a gente no canal. Você é aquela profissional que entra nos lugares e já vai olhando todos os cantos, assim? Total. Que a gente fala dentista, por exemplo, ele já chega e já olha pro seu dente de cara. O arquiteto, ele chega, ele olha todos os detalhes. Absolutamente tudo. Todos os defeitos também. A gente vê tudo. Fica tudo, crítico. Tudo não passa. Exatamente. E fica criando em cima também de coisas, né? Sim, o que eu faria se fosse assim? Eu sou muito assim, Ai, ficou lindo, mas olha, se fizesse tal coisinha, sabe? E quais são as suas referências, suas inspirações? O que você gosta, assim, na área da arquitetura?
arquitetura? O que você acompanha? Que você fala, não, eu gosto de projetos mais, não sei, contemporâneos, mais minimalistas. O que é que te agrada? Eu gosto muito do estilo praia, como eu falei pra você, assim, de uma coisa assim, mais aconchegante, mais confortável. Tem uma designer, arquiteta, na verdade, que eu gosto muito do trabalho dela, que é a Marina Linhares. Eu sou, tipo, muito fã dela, do que ela entrega, assim, os resultados são maravilhosos, os projetos dela. É isso, assim, sou uma pessoa de tons mais claros, e eu gosto muito de acompanhar coisas que estão rolando fora, né, no exterior, porque a gente tá no Brasil, assim, a gente sabe que tem, assim, cultura brasileira, o design brasileiro tem muita coisa, mas às vezes tem algumas coisas de fora que acabam demorando um pouquinho para chegar aqui, e aí eu gosto de estar sempre à frente, ver coisas que estão sendo lançadas para poder trazer para cá também. Isso é bem legal. E a parte de tecnologia? Você tem sentido, assim, que as pessoas estão buscando mais a tecnologia na casa? Então, automação, coisas que de repente não eram tão buscadas, mas tá mais forte? Sem dúvida, sem dúvida. Também é aquilo que eu te falei, remete a conforto. Então, automação, o que é? Conforto. Chegar, tem que acender tudo. Imagina numa casa desse tamanho, essa casa aqui deve ter o quê? Uns 700 metros quadrados, por aí. Acho que até mais. Você tá indo embora no domingo à noite, você veio passar o final de semana, você tem que correr todos os ambientes para ver se tá tudo apagado. Então, assim, poxa, você chegar e falar, Alexa, quero ouvir tal música. Você já deixar uma hidromassagem ligada antes de você chegar, né? Poxa, com uma piscina aquecida. Hoje em dia você consegue fazer absolutamente tudo com automação. Então... É uma grande tendência. Sim. Com certeza. O pessoal tem buscado bastante. Sim. E valoriza muito mais o imóvel também, né? Com certeza. Aqui, praticamente 100% das casas são automatizadas. As casas novas, no mínimo, têm som e iluminação na automação. Legal. E voltando um pouquinho no empreendedorismo, né? Quais habilidades você acha que a pessoa tem que ter para ser uma boa arquiteta, uma boa designer de interiores? Além da questão técnica, né? Porque se você não souber o beabá, né, você vai acabar cometendo erros que vão te trazer algum problema, eventualmente. A questão que eu falei de inteligência emocional, de ter jogo de cintura, de ser paciente, de ser resiliente, ser compreensivo, ser amoroso para lidar com a equipe, com as pessoas, né? Porque a gente lida com diferentes culturas, diferentes posições sociais, então a gente tem que ter amorosidade, assim, pra lidar com... Você nunca sabe o que a pessoa tá realmente passando, né? Sim. Então, acho que é isso. Ser organizado, que mais? Trabalhar bastante. Ser detalhista. Trabalhar bastante é fato. Isso é fato. Ser detalhista também eu acho que é uma coisa bem importante, porque... A beleza mora nos detalhes, né? Então, acho que isso daí faz toda a diferença. Eu acho que o atendimento, né? Igual a gente estava até conversando antes aqui, é muito importante que você saiba toda a técnica, você tem que ser um super arquiteto, saber de tudo, mas é muito importante que você saiba se comunicar com as pessoas, conversar, entender o outro, o cliente e a equipe também, porque você precisa de braços, né, para fazer o negócio acontecer. E quando a gente fala de, tá em obra, nossa, quanta dor de cabeça, é porque realmente você depende de um time ali, então tem várias pessoas envolvidas, então vocês também que fazem a gestão de tudo isso, com todas essas pessoas, os profissionais também. Sim, até no nosso escritório, ideia, chave na mão. Então, a gente passa por todos os... E a gente fala para o cliente que a gente serve o cliente, né? Mas que o cliente é um parceiro nosso nesse negócio. Porque se o cliente, ele é um cliente bacana, ele colabora no processo, ele responde com agilidade, ele tá conosco, ele é compreensivo, porque eventualmente tem questões, tem problemas, a coisa flui assim, que é uma maravilha. Então, é um time, né? Todo mundo tem que andar, tem que estar em ressonância aí pra coisa funcionar. E vocês ficam muito tempo, num longo processo com essa pessoa, de repente, né? Porque a pessoa comprou até deixar tudo pronto, tudo mais, sei lá, 2 anos, às vezes acontece? Sim, porque se você, só a fase de projeto, dependendo do tamanho do projeto, você pode ficar até 1 ano na fase de projeto. Porque o projeto de arquitetura, aprovação, projeto executivo de arquitetura, estrutural, hidráulico, elétrico, interiores, detalhamentos de interiores, é muita coisa. E você entra muito na intimidade do cliente. Total. Né? Não tem como, né? Total. Porque é aquilo, você vai estar ali e você vai saber de detalhes da vida dele. Não tem como você não saber, você vai acompanhar.
Sim, faz parte do processo, né? Ah, sim, a gente tem que conhecer o cliente para fazer. Acho que às vezes, se bobear, a gente até conhece mais do que alguém da família. Sim, porque... E você se envolve de um jeito que você lida até com as emoções. Até não, total com as emoções. Porque eu imagino que deve ser uma ansiedade cada passo. Sim. Então eu imagino uma mulher ansiosa, do jeito que a gente já é, querendo ver as coisas pra ontem, aquela bagunça, aquela coisa, porque tem que bagunçar pra depois ficar organizado. Sim. Então eu imagino que até um tratamento de um psicólogo ali pra conversar e entender também, né? E quando pega a noiva, imagina? Pois é. Vai casar e aí quer que vai casar e o casamento tem que estar junto com a entrega da casa. Meu Deus, aí você faz terapia, né? Eu faço. Faz, então é importante. Hoje em dia... E às vezes eu sou terapeuta das clientes também. Às vezes tem umas ligações ali de 1 a 2 horas ali conversando pra poder, até de questões pessoais. Às vezes você vai criando uma amizade, porque é uma convivência, como você falou, de 2 anos, às vezes. A gente fica muito tempo. Então tem clientes que acabam virando amigos e tal, e a gente conversa bastante. E só de saber que a pessoa, ela mora, depois que ela vai morar na casa, ela vai lembrar muitas vezes de vocês. E a gente vai te xingar alguma. A gente faz você tá de me tudo. devendo a história, hein? Tá devendo pra mim e pra É verdade, se ela não contar aqui, ela vai ter que contar no paralelo, a gente vai ter que escrever aqui. A gente faz de tudo pro cliente não xingar depois, pra ele ficar feliz, entendeu? Sim. Então realmente um processo muito... em que a gente, o cliente é muito ativo no nosso jeito de trabalhar, assim, a gente sempre questiona qualquer mudança que tenha que ser feita, a gente aprova com o cliente, justamente para chegar no final e eles falarem, realmente era isso que eu queria. Meu sonho foi realizado. Realmente. Não, eu já vi cliente chorando, assim, na obra, tipo... apoiado assim, eu lembro como se fosse hoje, apoiado no guarda-corpo, assim, chorando assim, aí olhou pra mim e falou assim, eu tô realizando o sonho da minha vida aqui nessa casa. E é um cliente que poderia construir 20 casas se ele quisesse, mas aquilo ali era o que ele tava, sabe? É muito prazeroso ver Nossa, isso, gente. imagino. É maravilhoso. Até arrepia, porque você pensa, cara, realmente, é o sonho da vida da pessoa, levar a família dela. Ela vai ter inúmeros momentos gostosos com a família e tudo. Então, o quanto vocês puderem deixar de coisas positivas é o melhor, né? Pra depois a pessoa não lembrar negativo. E a gente tem uma estratégia. Quando acontece um problema, a gente não conta pro cliente, não passa pro cliente antes de ter uma solução. Boa. Pra resolver. Então, assim, aconteceu um problema. Vamos ter que compartilhar com o cliente. Então, vamos dar 2, 3 soluções aqui. E aí a gente já chegou, tivemos esse problema. Mas tem essa forma de resolver. Ok, aí o cliente já fica tranquilo, porque não dá pra ficar compartilhando problema. Você já joga sem o solução, problema. a pessoa fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E com a gente sempre resolve antes. Estamos chegando lá, quando ela faz. Porque a gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo, mas fluiu tão gostoso, né? É tão bom saber das histórias. Muito bom. Ela ainda tá devendo a nossa história, hein? Vai ter que pensar melhor nessa história. Mas a gente vai fazer depois um videozinho contando essa história. Vai ficar pro próximo podcast. Aguardem aí. Deixa suas redes sociais. Bom, vamos lá. Meu Instagram é Módulo Arquitetura, Instagram da empresa. O YouTube também é Módulo Arquitetura. E o meu Instagram pessoal é art.rate. Eu publico lá algumas coisas da minha vida pessoal e também algumas coisas referente à arquitetura, viagens, design de interiores. Olha lá, já segue porque ela vai voltar com esse canal, a gente vai querer saber todas as novidades pra gente compartilhar. Com certeza, e se você tem essa vontade, de repente, de empreender como arquiteta, começar um novo negócio, já manda uma mensagem também pra gente poder interagir com a Raquel, porque ela tem várias dicas, importantes. É isso aí, foi só dicas aqui, né? Só gente? dicas. Vídeo de dicas. Vídeo de dicas. Só dicas, é isso aí, gente. Olha, obrigada por estar com a gente. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. A sua opinião é muito importante para nós, né, Nath? É isso mesmo. A gente está muito feliz com esse podcast. Cada dia mais conhecendo histórias aqui maravilhosas e compartilhando com vocês experiências. Se inscrevam, continuem aqui com a gente, ativa o sininho, compartilha com as amigas. E a gente aproveita para agradecer os meninos da Videofly Produtora que cuidam dos nossos conteúdos. E tem muitas novidades nessa nova temporada. A gente está muito feliz, né? É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Até. Beijo.